Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua família, em nome de Jesus. Que você tenha aí uma manhã de bênção, de vitória e de paz na presença desse Deus, em nome de Jesus. Amém? Amados, no momento que você estiver ouvindo a palavra aí, compartilhe com alguém e aperte o joinha também para o YouTube mandar essas mensagens para outras pessoas, tá? Amém? Amados, vamos meditar num texto hoje que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 6. Está dizendo assim: Ele nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Palavra de Deus maravilhosa e poderosa para as nossas vidas, amém? Amados, a graça de Deus, meus amados, ela nos firma numa nova aliança a qual gera em nós vida. Mas, meus amados, a lei da ordenança, que exige de mim e de você obediência, ela gera no meu coração e no seu coração a morte. Amém? Vamos compreender um pouco melhor aqui, vamos meditar aqui num texto aqui das Sagradas Escrituras aqui. Vamos ler aqui lá em Êxodo 32, do versículo 25 até o versículo 29. Amém? Está dizendo o seguinte, ó: Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso por seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Pegue cada um a espada, percorra o acampamento da tenda e mate o seu irmão, o amigo e seus vizinhos. E fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. E naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre os povos. Disse então Moisés: Hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou filho, seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. Amém, amados? Aqui no dia que Deus deu a lei, meus amados, 3.000 pessoas morreram. 3.000 pessoas morreram porque o povo se corrompeu. Moisés vinha descendo do monte com as tábuas na mão e o povo se ajuntou, pressionou Arão para fazer um bezerro de ouro, para adorar um bezerro de ouro, para dizer que foi o bezerro de ouro que tirou eles do Egito. E começaram a adorar o bezerro de ouro, falando que o bezerro de ouro era o Deus deles. E aí Moisés chamam para o lado de Deus, aqueles que queriam vir para o lado de Deus e aqueles que se recusaram a vir, meus amados, morreram. Cerca de 3.000 pessoas morreram. No dia que a lei foi dada ao Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram. Amém? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém, amados? Agora, outro texto que eu quero ler com vocês, né? Ao oposto, em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce, eles são cheios do Espírito Santo e Pedro vai pregar o seu primeiro sermão em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2, a partir do versículo 14, está dizendo assim: Então levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos que viviam em Jerusalém. Deixe-me explicar isso, ouça com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito, naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima dos céus e sinais debaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia glorioso do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Agora eu quero pular para vocês aqui lá para o versículo 41. Está dizendo assim, ó: Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naqueles dias houve um acréscimo de quase 3.000 almas. Amém, amados? No momento que a lei foi dada,
Meus amados, 3.000 pessoas foram mortas porque desobedeceram o mandamento de Deus. Mas no momento, meus amados, que a graça foi derramada, 3.000 almas foram salvas, amém? Você pode ver o oposto, a lei, ela traz a morte, e a graça de Deus, ela traz a vida, amém? Embora a lei seja santa, pura e perfeita, mas o homem, por sua própria obediência, não consegue obedecer a palavra de Deus, amém? A lei exige do homem a obediência, por isso que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, porque a lei, ela aponta o erro, ela aponta o seu pecado. A lei, meus amados, é para revelar para mim e para você que nós precisamos de um Salvador. E quando nós olhamos para Jesus, recebemos Ele como Salvador, meus amados, aonde houve morte, meus amados, ali a vida é derramada sobre nós. Amém? Nós podemos ler aqui, quando nós lemos no versículo aqui 41 de Atos, do capítulo 2, no versículo 41, 3.000 almas foram salvas. Amém? Depois do sermão que Pedro pregou, 3.000 pessoas foram salvas, creram no Senhor, receberam da graça de Deus, mergulharam na graça de Deus, creram na palavra de Deus e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? A graça, meus amados, ela dá vida, ela fortalece, a graça nos levanta, a graça nos mantém de pé. Por isso a palavra de Deus nos diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando você fortalece em Deus, meus amados, você firma na graça, você não confia em si mesmo, mas você mergulha no favor que há em Cristo Jesus. Amém? Há uma passagem na Bíblia, a qual, aqui eu quero ler com vocês. O apóstolo Paulo, ele vai repreender Pedro, porque Pedro, meus amados, vivendo debaixo da graça, ele queria que perante os gentios, que os gentios vivessem debaixo da lei. Ele fazia isso para tentar agradar os judeus que o pressionavam a tomar tal atitude. E aqui, meus amados, nós vamos ler aqui que o apóstolo Paulo repreende a Pedro, porque ou você vive debaixo da graça ou você vive debaixo da lei, amém? Você pode ler o livro de Gálatas, e o livro de Gálatas você pode ler capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vai estar falando sobre isso. Você não pode misturar a lei com a graça, amém? A lei é a ordenança, exige a obediência de você, mas a graça é a obediência de Cristo. Você acredita em Jesus e recebe o seu favor, amém? Por isso a Bíblia vai dizer em 1 João, em João, capítulo 1, no versículo 17, que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a verdade e a graça veio através de Jesus Cristo, amém? Vamos ler com vocês aqui Gálatas, no capítulo 2, no versículo 11, está dizendo assim, quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, porque sua atitude era condenável, pois antes chegaram alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Que os da circuncisão, meus amados, eram os judeus convertidos, que eles falavam que tinha que cumprir também a lei. Aí Paulo está repreendendo eles e continua no versículo 13 aqui, Os demais judeus também se reuniram, a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viver como judeus? Amém? Os gentios aqui, meus amados, são pessoas que não são judeus, no caso, somos nós, amém? E lendo no versículo 15, nós, judeus de nascimento, e não gentil pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Amém? A justiça de Deus, ela não provém da lei, mas ela provém da graça, ela provém da fé. Quando você acredita em Jesus, você é justificado. Amém?
Mas quando você se posiciona na lei e você começa a buscar a Deus pelas suas obras, meus amados, nesse momento você se afasta da graça de Cristo e você firma em si mesmo. Então tome cuidado, viva pela graça, viva pelo Espírito Santo, viva a justiça que vem pela fé, compreenda, você creu em Cristo e você é justificado, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Jesus lavou você e remiu você, o pecado não tem mais autoridade, agora você pode ter comunhão com Deus, Hebreus 4,16, você pode se achegar com confiança diante dele e ter um relacionamento com Deus, amém? Então não viva, meus amados, debaixo da lei, outra hora debaixo da graça, amém? Mas firme na graça, firme no favor de Cristo, amém? A Bíblia vai dizer em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nós podemos ver nas Sagradas Escrituras, 1 João, capítulo 5, versículo 19, que o príncipe desse mundo é Satanás, amém, meus amados? Satanás governa essa era, amém? Mas nós estamos debaixo da graça de Cristo, amém? Então nós reinamos aqui nessa vida. Aquele que vive pela fé, esse é justificado pela graça que há em Cristo e esse tem comunhão com Deus, amém? E o diabo não tem autoridade sobre aquele que vive debaixo da graça, amém? Mas aquele que vive debaixo da lei, meus amados, esse vive debaixo de maldição, porque você não consegue cumprir os mandamentos. Então viva debaixo da bênção e viva pela fé no nome de Jesus. E para finalizar, para vocês compreender, né, esse texto maravilhoso entre fé e graça, que nós somos salvos pela graça e não, meus amados, pelas obras da lei. Amém? As obras da lei apontam o nosso erro. E quando nós olhamos para o nosso erro, nós precisamos de um Salvador. E Jesus é esse Salvador. Cristo é o meu Salvador e Cristo é o teu Salvador. Amém? Quero ler com vocês Hebreus 12, 18 para finalizar. Hebreus 12, 18 está dizendo assim, ó, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e estavam em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade, ao soar das trombetas e o som de palavras tais que os ouvintes rogaram, que nada mais lhe fosse dito, pois vocês não podiam suportar o que estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Isso aqui é o momento que a lei foi dada para Moisés. O espetáculo era tão terrível que até Moisés diz, estou apavorado e trêmulo. Olha aqui, até Moisés ficou apavorado e trêmulo. E a Bíblia vai dizer que Deus, meus amados, falou que não havia homem manso como Moisés, amém? E mesmo Moisés aqui, sendo um homem manso, tremeu diante da lei de Deus, da ordenança de Deus, amém? Porque, meus amados, Isaías 59, 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e a lei aponta o nosso erro, o nosso pecado, nos separando de Deus, amém? Continuando aqui no versículo 22, mas vocês se achegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, ao Espírito do justo aperfeiçoado, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Amém? O sangue de Cristo fala melhor do que o sangue de Abel. Caim matou Abel e o sangue de Abel clamava perante a presença do Senhor. Mas o sangue de Cristo, meus amados, nos justifica, nos purifica, nos torna limpo. O sangue de Cristo perdoa os meus e os seus pecados. Tenha consciência que nenhuma condenação mais está sobre a sua vida. Romanos 8:1 vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Andar segundo a carne é o que anda baseado na lei, é o que anda baseado na ordenança, é o que busca santificação por suas próprias obras. Mas, meus amados, o que vive na graça é aquele que crê em Cristo, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não confia em si mesmo, não confia nas forças de seus próprios braços, mas ele se rende ao poder do Espírito Santo. Ele se rende à presença do Espírito Santo. O Espírito Santo conduz ele a uma intimidade com Deus. O Espírito Santo conduz eu e você a uma vida de liberdade, a um caminho maior, a um caminho, meus amados, maravilhoso,
maravilhoso para mim e para você percorrer esse caminho. E esse caminho nós percorremos mediante a fé. Amém? Quando nós cremos em Cristo, nós aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, os nossos pecados são perdoados, nós nos tornamos justos. Amém? O diabo não pode mais nos acusar, porque Cristo nos justificou, Cristo nos libertou. E agora, meus amados, nós vivemos em novidade de vida. A Bíblia vai dizer lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 17, que assim como Jesus, somos nós desse mundo. Agora nós somos vencedores, vitoriosos, vencemos o pecado, não baseado nas nossas próprias obras e no esforço humano, mas baseado na fé. Quando cremos em Cristo, recebemos perdão, recebemos o Espírito Santo para nos conduzir. Por isso, em Gálatas 5,16, para finalizar, está dizendo: viva pelo Espírito, de maneira nenhuma satisfarão os desejos da vossa carne. Amém? Através do Espírito Santo, nós temos liberdade para servir a Deus. Glória a Deus.